Obrigado a você que acompanha as redes sociais do jornal Gazeta de Araçariguama e do portal de notícias Mundo N. Estamos começando mais um Papo na Redação, hoje recebendo o prefeito eleito nas eleições de 6 de outubro, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, Gregório Magno. Obrigado pela sua presença. É isso, André. Eu que agradeço você, a toda a edição do jornal, do programa Papo na Redação. Agradecer o convite e a oportunidade de poder falar dessa cidade maravilhosa que é Pirapora do Bom Jesus. Bacana. Eleito pelo MDB com a coligação Pra Frente Pirapora, tendo como vice Luciano Motorista, do PSD, Gregório recebeu 5.675 votos, 49,69% dos votos válidos. Parabéns pela vitória, foi expressiva. Obrigado. No que você acredita que sua campanha fez a diferença? Eu acredito que a história dos últimos 12 anos fez a diferença, né, André? O povo reconheceu o trabalho que nós desenvolvemos, principalmente nos 6 anos e meio a qual eu fui prefeito, né, todo o empenho que nós tivemos efetivamente para tirar Pirapora do patamar que estava há 12 anos atrás. Ainda tem muita coisa a fazer, mas o povo percebeu que não dava para devolver Pirapora na mão de quem acabou com a cidade, né? A gente teve os nossos erros, como tivemos os nossos acertos, mas com certeza Pirapora andou de uma maneira muito diferente nos últimos anos. Qual que foi o carro-chefe da sua campanha? Você trabalhou mais direcionado para quê? Pirapora não é diferente do resto do Brasil, né? A maior atenção necessária é a saúde pública, mas a gente nunca deixou de lado a valorização pelo nome limpo, pelas contas em dias, né? Pela certidão positiva a nível de Estado, a nível de União, a solução dada e definitiva do Instituto de Previdência, da dívida do INSS, porque Pirapora, 12 anos atrás, era uma cidade que não tinha nome limpo, não pagava os seus credores, não pagava os seus funcionários públicos, não tinha estrutura de serviço público básico, como coleta de lixo, limpeza pública. Então, realmente, isso mudou, né? Pirapora hoje vive um novo tempo, mas nós priorizamos o discurso da saúde, que não ficará só em discurso. Nós vamos efetivamente trazer uma saúde de qualidade. Quando eu fui prefeito, André, nós conseguimos construir todas as unidades que o município necessitava. E o Dani terminou com a reforma geral do pronto-socorro. Hoje Pirapora tem 4 programas de saúde da família, com 4 prédios próprios. Tem uma farmácia central com toda a dispensação de medicamento e vacina de maneira muito boa. Nós temos o prédio da vigilância sanitária, nós temos a unidade básica de saúde, que a gente chama o pronto atendimento, né, que é a porta de entrada de todo cidadão, que foi reformado, hoje está com toda a estrutura física em pé. E o mais importante de tudo, Pirapora tem a sua saúde financeira em dia. Pirapora não deve R$1 para ninguém, André. Então, com isso, a gente pode sonhar em ter uma saúde de melhor qualidade, com muita tecnologia. Não se faz saúde hoje sem tecnologia. O nosso objetivo é terceirizar o pronto atendimento para ter uma eficiência ainda maior, o centro de especialidade com prédio próprio que a gente já reformou, recuperou, agora vai ter mais especialidades, vai ter telemedicina para que a gente tenha um serviço efetivamente de qualidade para os nossos munícipes. Sobre saúde eu vou perguntar mais para frente um pouco. Tá. Uma diferença de 451 votos para o segundo colocado. É um resultado apertado ou para a realidade de Pirapora é um bom resultado? Foi uma margem bastante grande. Para a realidade de Pirapora, para Pirapora é uma realidade, né? Eu ganhei uma eleição por 28 votos, perdi a segunda, a qual o adversário não pôde assumir, por 700. Depois teve a eleição suplementar, onde eu voltei a ser prefeito por 250. Aí a minha sucessão, o meu sucessor, o Dani, teve uma margem de 800 votos e agora eu volto nessa casa dos 450 votos. Mas além de ser uma realidade de Pirapora, todos sabem que virou todos contra um, né, André? Virou um plebiscito lá, sim ou não, né? Então, assim, existiam 3, 4, 5 candidatos que no final, né, se agruparam aí em prol de uma candidatura só de oposição. Tiveram mais 2 nomes, mas como a população já imaginava, sem expressão. Então virou
o sim contra o não, o Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians, e com tudo que a gente enfrenta, né, que a gente sabe que governar a cidade de poucos recursos não é fácil, muitas das vezes tendo que tomar atitude amarga, né? O Dani tem uma série de qualidades, mas ele não tem a viés política, né? O Dani tem outras qualidades, mas não essa, de viver intensamente a questão política. Então, realmente a gente teve que ter um grande enfrentamento. E o que você acha que foi, o que representa a sua vitória? A minha vitória representa que nós estamos no caminho certo. Como eu disse no início da entrevista aqui, o povo soube separar o joio do trigo. Não que o povo esteja contente com tudo que está acontecendo. Tem muita coisa para melhorar em Pirapora, muita coisa para evoluir. Eu acho que essa estada minha em Barueri, esse tempo que eu passei agora, que estou passando, foi um grande divisor de águas também, porque as pessoas me viram um político, um gestor mais preparado, mais capacitado, com novas ideias. Quando estamos do lado de fora, a gente tem um olhar diferente, né? Além disso, o povo, como eu disse, separou o joio do trigo de um mandato de responsabilidade, um mandato onde colocou a casa em ordem, pagou os seus funcionários, seus credores, manteve o nome da cidade limpo, né? Que eu acho que no dia de hoje, por mais que alguns achem que é obrigação, existem muitos municípios que estão capengando. E Pirapora, além de tudo, tem um fôlego pequeno. Nós temos uma arrecadação, por exemplo, comparada a Araçariguama, quase metade do valor. Pirapora arrecada 100 milhões por ano, Araçariguama, se eu não me engano, passa de 200. Né? Então, quer dizer, com uma população muito semelhante e com uma estrutura muito maior de Pirapora. Pirapora tem creche em todos os bairros, tem unidade básica de saúde em todos os bairros e, como eu disse, não deve R$1 para ninguém. Né? Então eu acho que o povo soube dividir entre quem governou a cidade por 20 anos e nós que efetivamente estamos num estágio de recuperação ainda. Né? Esses últimos 12 anos não foram fáceis, mas nem por isso a cidade deixou de evoluir. Né? Nós tivemos obras em todos os bairros, construção de novas creches, empresas chegando na cidade, pavimentação asfáltica, infraestrutura na cidade, né? Não esquecendo toda a parte de tecnologia com fibra ótica, né? Esse equilíbrio da energia. Hoje eu vejo São Paulo sofrendo aí com falta de energia. Pirapora não tem isso, André. Nós conseguimos, lá atrás tivemos essa leitura de que a estabilidade da energia elétrica era muito importante para o progresso da cidade. Brigamos com a companhia até que eles construíssem, né, uma subestação, né, uma espécie de um grande gerador que hoje toma conta da cidade. Então, quando tem o rompimento dos cabos, a cidade fica abastecida. Então, isso trouxe também, né, um grande avanço para a nossa cidade. A partir de 1º de janeiro vai ser a terceira vez que você vai assumir Sim. a prefeitura de Pirapora. De que maneira você pretende governar? Você, com essa carga de conhecimento que você traz da cidade de Barueri, essas duas passagens anteriores pela prefeitura, como é que vai ser o Gregório prefeito? O Gregório vai ser muito mais arrojado e corajoso do que foi nos outros mandatos. E olha que lá eu tive que tomar atitude pesada. Mas hoje eu acredito que com mais experiência, com mais conhecimento, com uma idade de uma certa forma mais avançada, a gente é mais sábio nas nossas atitudes. E eu sei que eu vou ter muitas das vezes que cortar na carne, terei que tomar atitudes que muitas das vezes vai machucar pessoas próximas de mim, mas não se governa sem escolher. E quem escolhe muitas das vezes deixa alguém triste, né, André? Então hoje eu digo para as pessoas que podem aguardar que nós teremos um governo de enfrentamento, um governo que terá que corrigir muitas coisas que não estão no seu devido lugar, mas que trará um resultado efetivo para a nossa cidade. Você destacou aqui uma série de ocorrências positivas, conquistas, mas qual a dificuldade que você acredita que vai encontrar? Hoje é a limitação dos recursos, né, André? Como eu disse, a cidade de Pirapora do Bom Jesus ainda tem um orçamento de 100 milhões. Ao nosso entorno, nós enfrentamos municípios muito mais robustos. Então, Araçariguama, população muito semelhante, 200 milhões de orçamento. Santana do Parnaíba, 7 vezes maior que Pirapora em número de habitantes, mas um orçamento de quase 2,5 bi. Né? Aí você pega Barueri, onde eu trabalho hoje, uma população de 330 habitantes, né? Vamos dizer assim, 16 vezes maior que Pirapora, só que quase 6 bi de orçamento. Então, a população é inevitável que ela compare. Ela olha para Araçariguama, para Barueri, para Santana do Parnaíba e fala assim, por que aquele serviço tem lá e não tem aqui?
Porque o dinheiro que tem lá não tem aqui. Não é? Então, hoje eu trabalho numa Secretaria de Habitação em Barueri, que o orçamento da Secretaria é maior que da minha cidade. E eu tenho 60 funcionários. Vou passar a ter, a partir de janeiro, 1.400. Terei que cuidar da saúde, da educação, da segurança, né, de todos os cuidados com a cidade. Então, realmente, é administrar. Né? O segredo de um orçamento limitado é ter uma boa gestão. Né? Terça-feira agora, dia 12 de novembro, o Pirapora recebeu 364 mil de repasse semanal de ICMS. O Estado repassa todo segundo dia útil, o Estado faz um repasse. Pirapora recebeu 364 mil e de janeiro até agora já soma 19 milhões de ICMS junto com o IPVA. É um valor significativo, mas dentre as cidades que o Jornal Gazeta e o portal Mundo N cobre, que são 7 cidades, Pirapora é a última colocada, é a que tem a menor arrecadação. O que pode ser feito para aumentar essa arrecadação de Pirapora? Na verdade, o município sobrevive do ICMS, que está incluso o IPVA, né, essa cota à parte, e outra grande receita é o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Então, FPM e ICMS são as maiores composições do bolo, né, que Pirapora recebe. Eu acho que, além de trabalhar para aumentar, nós tivemos nos últimos anos, André, que comprometer esse orçamento do ICMS, do FPM, para pagamento de dívidas que não eram do nosso governo. Então, por exemplo, a gente pagou praticamente quase 20 milhões de precatórios, por exemplo. Então, você imagina que a receita toda do ICMS de 2024 de Pirapora, ela foi usada durante esses últimos 12 anos para pagar os precatórios que a cidade devia. Então, é um número significante, teoricamente. Além disso, nós, quando assumimos a prefeitura, tínhamos débitos na folha de pagamento da frente de trabalho, dos funcionários públicos, que isso, teoricamente, comprometeu apenas o início do mandato. Depois vieram os problemas do Instituto de Previdência, do INSS. Então, hoje, eu tenho muito entusiasmo com Pirapora, tenho comigo que é uma missão de vida governar a cidade, mas eu tenho comigo que nós vamos governar uma cidade muito melhor do que a cidade que eu assumi lá atrás. Se você parar para pensar, que nesses últimos 12 anos nós pagamos 95% de toda a dívida de precatórios da cidade, tem pouquinho pela frente. Só que o orçamento, além de ter melhorado, a gente tem o orçamento na nossa mão, coisa que eu não tinha no passado. E nem por isso vamos deixar de trabalhar. A nova reforma tributária, ela traz uma peça diferenciada para os municípios. Eu tive um curso semana passada, onde os palestrantes insistiram que os próximos 2 anos nós teremos que tentar de tudo para aumentar o ICMS, porque a base de cálculo vai ser feita em função dos últimos anos. Então nós vamos primeiramente estudar para ver se tem alguma coisa fugindo, porque às vezes a gente bobeia, né, e a gente deixa de fazer o recolhimento correto do ICM. Do ISS também, porque o ISS com a reforma tributária vai ser unificada, deixa de ser um tributo apenas do município, né, da fonte que retém, vai ser distribuído na cota à parte. Então, nós precisamos trabalhar para melhorar o ICM e o ISS nos próximos 2 anos, para que em 2027 a gente tenha uma alíquota maior possível, né? E o município tenha um fôlego diferente. Como eu costumo dizer, André, é impossível que os municípios menores, principalmente os mais limitados de receita, como Pirapora, não irão ganhar com a reforma tributária. Os pequenos vão ganhar. Vai ser bem complicado. Vai ser bem complicado. Mas a gente começa a ganhar em 27. Certo. Qual será seu primeiro ato como prefeito? André, até engasguei agora com o meu. São tantas coisas. Nós estamos fazendo um governo de transição um pouco modesto, né? bem íntimo no sentido de aparição, de propagar, né? Mas nós estamos estudando toda a receita do município, estamos estudando as despesas do município, estamos analisando o nosso plano de governo para saber o que vai ser implantado no primeiro, no segundo, no terceiro. Eu acredito, André, que
que o primeiro ato como prefeito é dar uma injeção de ânimo em todos os servidores públicos de que nós precisamos trabalhar pela nossa cidade de uma maneira incansável. Eu sei que Pirapora ainda tem funcionários públicos com limites de salários muito baixos ainda a nível de salário mínimo, mas nós temos a missão de fazer uma cidade cada vez melhor. E chegou a hora de Pirapora. Então eu acredito que não terá nada de muita diferença no primeiro dia de mandato, mas com certeza esse envolvimento, esse engajamento do funcionário público, porque é com eles. O maior patrimônio hoje da prefeitura são os nossos funcionários. Eu trabalho em Barueri, André, e falo sempre que ao sair de Pirapora, a gente vê o quanto o nosso funcionalismo é bom. Não que de lá seja ruim, mas o nosso ainda recebe salários muito baixos, né? Pelo que produz, pela criatividade que tem, pela dedicação. Então eu quero aproveitar essa energia dos nossos funcionários para que a gente juntos consigamos transformar uma cidade. Então, partindo do primeiro dia, os 100 primeiros dias, eles são um período onde a administração já consegue dar uma cara do governo. Com certeza. Como é que você prevê que você vai chegar nesses 100 primeiros dias? Eu vejo que a cidade o povo vai perceber que nós vamos ter um governo muito mais presente, André. Presente muito mais do que eu fui e que o Dani foi. Nós estaremos mais próximo da população. E quando você ouve mais, você erra menos, né? Então eu quero ter essa ligação mais enérgica, apesar que as ações do primeiro dia, dos primeiros 100 dias, elas estão muito balizadas no que a gente ouviu na campanha. Porque não tem coisa melhor, né, e mais produtiva do que a campanha nesse aspecto de correção. Você consegue absorver da população efetivamente o que está dando certo e o que não está dando certo. Então eu acredito que os primeiros 100 dias vão ter realmente uma marca de evolução muito grande, porque a gente vai manter o que está dando certo, mas vai corrigir o que muito eu ouvi nas casas, tanto eu quanto os vereadores, os secretários que vão fazer parte de todo o time de governo, de que nós precisamos corrigir rapidamente algumas ações que não envolvem dinheiro, envolve empenho, envolve participação, envolve criatividade, né, envolve dedicação do funcionalismo público, dos seus secretários, para que a população tenha um serviço melhor. Você já definiu a sua equipe de trabalho? André, na minha cabeça eu já tenho praticamente 80% do meu time, mas desses 80% não sabem ainda que vão fazer parte, até porque eu vou convidá-los ainda, né? Alguns eu já tenho, né, como a manutenção do Dr. Snardi, que é o secretário de Finanças do município, o Marcelo, que foi o coordenador da minha campanha, né? Então são esses dois nomes que ainda a gente já tem bem claro para a população. O restante ainda está sendo elaborado. Eu tô primeiro estudando, né, toda a composição de cada secretaria, os seus limites, as suas necessidades maiores, incutir o plano de governo para saber onde a gente tem que chegar. Vendo a questão orçamentária, né? Uma grande vantagem é que, diferente de 2013, quando eu assumi a cidade, nós já vamos adentrar um município que não tem dívida, que tem o nome limpo, que pode sonhar, logicamente, sempre analisando as demandas atuais, mas sempre pensando no futuro. Então, esse time com certeza terá que assumir para fazer a diferença. E como o nosso presidente Lula falou um dia, eu nunca mais esqueci, nós temos que ter muita cautela e muito cuidado na escolha dos nossos assessores, secretários, ministros na oportunidade. Porque não tem coisa melhor do que escolher alguém. Mas não tem coisa pior do que demitir alguém, né, André? Certo. Então é bom ter muita cautela, muito cuidado, para que a gente possa escolher o mais próximo do ideal. Uma das fontes de geração de renda em Pirapora é o turismo religioso, Sim. que é forte lá. Porém, o que se percebe é que ele não avança, né? A gente não vê assim uma mudança substanciosa, né? O que falta? Profissionalização? Como é que vai ser o seu desempenho na área de turismo? O André, você tocou num ponto muito sensível. Eu tenho comigo que o turismo é o grande rotor de toda a economia de Pirapora. Por mais que eu tenha dito que o FPM, o ICMS são as principais receitas, elas são porque nós não conseguimos ainda desenvolver o bom turista, né? E quando eu assumi, digo assim, sem querer voltar muito no passado, eu não tinha condição de dizer aos moradores dos bairros que eu iria deixar de fazer algo que era necessário nos bairros para poder investir no turismo. A cidade ela não tinha muita escolha.
Ou você resolvia os problemas básicos, né, pelo menos para tirar, né, para o munícipe pelo menos falar assim, poxa, estou vendo que as coisas começaram a acontecer, uma cidade que não tinha coleta de lixo, como que eu ia investir no turismo? Então, hoje eu digo a vocês que o serviço essencial já está mais do que consolidado, né, a parte estrutural da cidade recebeu benefícios nos 4 cantos e em 2018 para 2019 nós conseguimos o grande trunfo do turismo, que foi o reconhecimento legal que a cidade de Pirapora do Bom Jesus é um município turístico. Né, esse enquadramento de município de interesse turístico que 140 municípios no estado conseguiram, trouxe para Pirapora uma visibilidade muito maior, né? E trouxe também uma fonte de recurso. Nós temos aí através do DAD entre 500 e 600 mil por ano que podem ser investidos no turismo. Mas eu vejo que não é aí o grande diferencial. O grande diferencial é o selo de município turístico. E de lá para cá, 18, 19 para cá, a gente conseguiu pelo menos fazer algumas melhorias na parte estrutural. O que está faltando é a profissionalização. E hoje eu assumo um compromisso com todos vocês. Pirapora vai ter uma profissionalização do turismo, inclusive com uma profissional tomando conta, para que a gente possa efetivamente trabalhar no que traz resultado para a cidade. Isso é importante, porque turismo não é só festa, não são só eventos, né? Tem que ter uma estrutura. É uma fonte de renda para as pessoas, né, André? Não tem como, né? A gente precisa efetivamente terminar essa parte estrutural, mas ao mesmo tempo profissionalizar. Eu não abro mão de questionário de pesquisa, de relatório, seguir o plano diretor do turismo que nós desenvolvemos para conseguir o selo de município turístico, ter uma aproximação com a igreja que infelizmente nos últimos anos se distanciou. O turismo que existe em Pirapora é 99% voltado à religiosidade. Sim. Quando a gente distancia da igreja, quer dizer, a gente perde o pouco que tem. Então, eu já tenho uma série de reuniões, né, já realizadas e próximas a realizar com o Padre Marcelo. Nós estamos aí no intuito junto, que é o tombamento da igreja, né, do Santuário do Bom Jesus, para que a gente possa ter o restauro daquela igreja, né? Porque hoje as pessoas chegam em Pirapora, olham e falam, se a igreja está caindo nos pedaços, que dirá o resto, né, André? Só que é um tema um pouco sensível, porque nós não podemos fazer a reforma da forma que a gente quer. Ali é um restauro, uma obra que está estimada em próximo de 10 milhões, que nós agora, através do tombamento do CONDEFA, vamos correr atrás de fontes de financiamento junto da Cúria, junto das associações, para que o maior patrimônio religioso da cidade seja restaurado dentro de todas as normas que necessita e que o CONDEFA, aliás, através de um projeto que foi desenvolvido, que eu esqueci de falar. O mais importante de tudo, além do tombamento, é o projeto que foi desenvolvido. Vocês já têm esse projeto? A Igreja Católica concluiu, né, que era um grande sonho, porque é um projeto que não é barato. Hoje o projeto já existe. Né? A empresa que fez o projeto, ela está dando entrada assim que saiu o tombamento do CONDEFA para homologar esse projeto. Aí toda alteração, toda movimentação feita na igreja tem que seguir esse projeto autorizado pelo CONDEFA. Pirapora está próxima a 2 eixos importantes de rodovias, né? De um lado a Castelo Branco e do outro lado as rodovias Anhanguera e Bandeirantes. O que é que falta para o município atrair mais empresas? Pirapora, na verdade, André, ela segue uma sequência da região. Então, por exemplo, um dia foi Barueri, depois passou a ser Santana, ainda é Santana do Parnaíba, Araçariguama, por sua vez, em função de todo esse eixo da Castelo Branco. Pirapora tem o metro quadrado mais barato de toda a nossa região, mas logisticamente nós estamos fora do eixo, né? A pessoa gasta o mesmo valor para construir um galpão em Barueri do que é gasto em Pirapora. Então, nós precisamos ter criatividade. Eu acho que a lei de incentivo fiscal, que foi instituída em 2002, que foi reformulada por mim em 2013, já trouxe um viés muito positivo, mas eu vejo que o resgate da confiança, quando você fala da falta de pagamento de um servidor, André, quando você fala da falta de pagamento de um fornecedor, quando o município não possui um nome limpo, quando a cidade não é bem falada,
isso não atrai bons investidores, né? Então, por exemplo, quando nós assumimos o governo em 2013, até então Parque Industrial estava totalmente abandonado, né? Não tinha quase que nenhuma empresa naquele lugar. E através de uma parceria, o ex-vereador Milton Araquém nos ajudou bastante, a chegada da PC, do finado Alexandre, que trouxe também uma cara nova para aquele espaço, a fibra ótica que nós trouxemos para aquele espaço, né? Toda a parceria que foi estabelecida, eu acredito que trouxe um ar diferente. E hoje nós iremos investir muito na divulgação de Pirapora para atrair novos empresários. Nós precisamos vender essa imagem de que nós estamos aí praticamente a 40, 50 quilômetros da capital, né, num eixo muito interessante, né, onde o metro quadrado ainda é muito barato, né, onde as pessoas podem investir, que a prefeitura caminha junto, né? Nós temos o interesse também e a intenção de capacitar a mão de obra para trazer esse oferecimento para o bom empresário. Isso é um desafio. Enfim, turismo, emprego é o que a cidade precisa para desenvolver. Então, Pirapora precisa aparecer mais, é isso? Sim, eu acredito. Sempre falei isso pro Dani. Eu falo que a gente precisa. A galinha bota, eu brincava com o Dani, eu falava que ele é que nem a pata, né, o André? Botava um ovo bonito, grande, mas infelizmente ele não fazia barulho. Eu falei, Dani, nós precisamos fazer barulho. Porque aquele feinho já mal ajeitado, se ele não arrumar um jeito de se destacar, ele é passado para trás, né, André? A gente já não tem o melhor orçamento, já não tem os mesmos oferecimentos dos municípios que margeiam as grandes rodovias. Se a gente não fizer um grande barulho, não tiver presente na Fiesp, não tiver presente na Gazeta Mercantil, não tiver contato com os empresários, infelizmente as coisas não avançam. Aí pode passar na sua cabeça, e pô, Gregório, mas você já foi prefeito, por que você já não fez antes isso? Porque infelizmente a demanda lá era outra. Lá nós tínhamos que tirar o lixo da porta da casa da pessoa. Nós tínhamos que resolver os problemas básicos da cidade, né? E mesmo resolvendo o problema básico, a gente ainda conseguiu evoluir, né? Olha quantas empresas chegaram em Pirapora. Olha o ISS de Pirapora hoje, olha o ISS de 12 anos atrás. Melhorou e muito, André. Então, por isso que eu vejo e tenho certeza que a hora é Pirapora. Muito bem. Educação e saúde são duas pastas que recebem a maior fatia do orçamento municipal. O que você pretende fazer para aproveitar melhor esses recursos? Que são poucos, mas são importantes. Eu vejo que Pirapora, eu sempre faço um paralelo de quando eu assumi para a gente ver o quanto evoluiu. 2013, o grande problema da cidade era o ensino infantil, era vagas em creche, tinha quase 1.000 crianças fora da creche. Nós zeramos a fila de espera. Né? Hoje eu sinto que ainda precisa de mais uma creche para voltar a zerar, mas a gente conseguiu evoluir e muito. E evoluir em pontos cruciais, né? Merenda escolar, né? Um avanço pedagógico, né? Nós conseguimos, na época, equilibrar o piso nacional do servidor, do funcionário, do professor, que já está defasado lá. Então foram ações que nós tivemos que escolher qual que é a única que dá para fazer no momento. Atenção no ensino infantil. Creche, ensino infantil, vamos para cima. Hoje, eu falo que além de voltar a ter um olhar para esse ensino, nós precisamos resolver o problema da alfabetização na nossa cidade. Não só na cidade, no Brasil inteiro. Eu vejo que depois da pandemia, né, infelizmente, as crianças estão saindo do ensino fundamental 1 sem saber ler e escrever. Para não dizer que estão saindo do 2. Então nós pretendemos ter um olhar, voltar a ter um olhar específico para o ensino infantil, para a creche, para as pré-escolas, mas também desenvolver um projeto a nível de alfabetização para que todas as crianças saiam do ensino fundamental 1, isso significa o 5º ano, o antigo 4º nosso, sabendo ler e escrever. A pessoa que sabe ler e escrever, André, ela tem o futuro praticamente garantido. Quando a criança sai do ensino infantil, do ensino fundamental 1, sem saber ler e escrever, não adianta você ter aula de robótica, não adianta você ter computador, ter tablet, ter o que for, ter a tecnologia que for. A criança tem que saber ler e escrever. É o mínimo. É o mínimo. E com isso ela vai desenvolver outras coisas. Na campanha a gente foi muito cobrado sobre a tecnologia, sobre a aula robótica que tem em Barueri, sobre os tablets que tem em Santana do Parnaíba, e eu sempre me cercava em dizer assim, ó, se eu for um prefeito que conseguir alfabetizar os meus alunos, eu vou ser uma pessoa realizada. Então por isso nós vamos investir muito
Né? Investir, que eu digo, em parte pedagógica, né? Ter uma estratégia, uma criatividade para a gente recuperar os alunos que infelizmente não tiveram o seu aprendizado necessário, mas também, de agora em diante, ter um ensino fundamental 1 que efetivamente traga o ler, o escrever e o calcular aí da matemática para os nossos alunos, André. Verdade. Essa na parte da educação. Da educação. E na saúde? Então, na saúde, vou voltar a explanar. Eu já falei um pouquinho, mas acho que não ficou muito claro. A cidade tem hoje 4 programas saúde da família, 4 unidades básicas de saúde. Além disso, ela tem um centro de especialidade, além da farmácia vigilância, ela tem o pronto atendimento, o nosso PA. A nossa estratégia vai ser informatizar todas as unidades de saúde, com 4 PSFs, que esse é a porta de entrada do cidadão, né? Tendo o médico, o clínico geral, fazendo toda a parte de triagem, né? E dali sai um encaminhamento, tudo eletrônico, tudo digital, do jeito que é feito em Barueri, para o nosso centro de especialidade. Eu pretendo ter um centro de especialidade que eu reformei, a parte estrutural é muito bonita lá, mas eu quero ter um centro de especialidade que atenda, que tenha o cardiologista, que tenha o ultrassonografista fazendo o exame, que tenha o oftalmo, que a sala de oftalmologia que eu deixei lá não fique vazia, que não tenha fila de espera. Nós temos que ter o ginecologista no atendimento diário para poder cumprir essa agenda que foi criada pelo médico da saúde da família. Enfim, um centro de especialidade que fale com os PSFs. Isso não vai ser difícil. Não vai ser difícil porque eu estou vendo a olho nu na cidade de Barueri. Eu respeito a questão orçamentária de lá e daqui, mas eu vejo também alternativas para que a gente possa ter esse atendimento para o Piraporã. Quando eu fui prefeito, eu tinha pânico quando as pessoas falavam assim para mim, pô, tem que ter o cardiologista em Pirapora. Eu dizia, o que adianta ter o cardiologista em Pirapora se o holter, se o mapa, se todos os exames que são básicos que um pediatra, que um cardiologista pede por uma pessoa, tem que ser feito no SUS, tem que ser feito no regulação do CROSS. Hoje não, hoje nós podemos ter o mapa, podemos ter o holter na nossa cidade, até para que o cardiologista monte um diagnóstico, André, rápido daquele cidadão, né? Para que ele não demore 3, 4 meses para fazer um holter, né? Porque hoje o custo de uma condução para o munícipe de Pirapora e até Franco da Rocha instalar um holter é o que a prefeitura paga para uma empresa disponibilizar para um cidadão fazer o exame. E tudo isso no formato de terceirização. Não se faz saúde pública se não for terceirizado, André. Não se faz. Se não terceirizar, nós vamos continuar patinando e chupando gelo, sem resolver o problema do cidadão. Isso é importante, é uma visão nova, né? Nova. André, eu vou abrir um parênteses aqui. Ó. Em 2018, quando eu voltei a ser prefeito, eu voltei com uma seguinte questão. Eu preciso resolver a dispensação dos medicamentos em Pirapora. Porque era assim, eu não vencia a comprar o omeprazol, não sofria, não conseguia comprar dipirona, sempre estavam dizendo que estava faltando. Aí nós fomos atrás. Primeiro, recebemos um recurso, uma emenda federal, porque até então não podia comprar medicamento com emenda, aí criaram a emenda de custeio, sim, já abriu uma porta. Fomos atrás do governo federal, assinamos o convênio do sistema Oros, se eu não me engano, que é o que faz a dispensação de medicamento. Aí nós conseguimos montar uma farmácia com todos os equipamentos de ponta para poder receber essa medicação, inclusive vacina. Quando eu assumi de prefeito era um frigobar que armazenava vacina. Aí, enfim, deixamos tudo da melhor maneira possível. Compramos todos os renames, todo o medicamento que é obrigatório ter na unidade de saúde e no pronto atendimento, e fizemos uma dispensação eletrônica, que fazemos até hoje. Então, o paciente pegava o enalapril no PSF1, se ele fosse com a receita no 4, o sistema acusava que ele já retirou aquele medicamento. Então, com isso, nós conseguimos cair a dispensação de medicamento, foi praticamente omeprazol pela metade, né? Conseguimos economizar, conseguimos efetivamente fazer o remédio chegar na mão de quem precisa, porque aquele que tinha mais expertise ou relacionamento nunca faltava, mas aquele que não tinha o apadrinhamento sempre deixava de ter. Então a gente conseguiu equilibrar isso na cidade, e na época eu fiz um vídeo, falou, se faltar medicamento na rede pública em Pirapora, os renames, eu renuncio ao meu mandato. E da mesma forma, eu pretendo agora equacionar o centro de especialidade, os exames de sangue, os exames de imagem, né, ressonância magnética hoje com tomografia, é uma fila desesperadora no CROSS. Se a gente não tiver uma regulação mais efetiva, não tiver profissionais que gostem do que fazem, porque André, a fila do CROSS,
ela tem as suas, vamos dizer, as suas especialidades. Tem a madrugada do cross, tem o corujão, tem muita coisa que o profissional que lá está precisa se dedicar para que o munícipe sofra menos. E eu vou ter um olhar muito diferenciado quanto a isso, porque esse tempo que eu fiquei em Barueri, eu auxiliei muito o povo de Pirapora e vi o quanto o povo ainda está sofrendo, André. É uma realidade bastante difícil, né? A saúde é uma área difícil. Sim. Né? O senhor tem a maioria dos vereadores na Câmara Municipal. Como é que vai ser? Isso facilita o seu governo? André, se tem uma crítica que eu possa fazer do governo anterior, e quando eu falo governo, eu falo mandato, é da Câmara Municipal de Pirapora. Infelizmente, tiveram pessoas que não pararam, pensaram e analisaram que o mandato não era só do prefeito, que todos os novos vereadores foram eleitos pelo povo e que eles precisavam dar uma resposta para a população. Quando eu deixei o meu mandato dia 1º de janeiro de 2021, eu lembro que as minhas palavras na tribuna da Câmara foram assim, ó: desmontem os palcos, desmontem os palanques, agora é hora de governar para a cidade, independente do lado A, do lado B, do lado C. E, infelizmente, isso não aconteceu. Com 1 ano e meio de mandato, a preocupação do presidente da Câmara era tirar os meus direitos políticos para eu não disputar a eleição de 24. Sendo que a cidade tinha muito mais necessidade, dificuldade do que momentaneamente aquilo. Para você ter uma ideia de como foi. Infelizmente, a Câmara se perdeu muito. Tiveram alguns vereadores, os 5 que se mantiveram no propósito, mas infelizmente eles são puxados também pela inércia dos demais. E a Câmara deixou muito a desejar. Graças a Deus que dos 5, 4 voltaram, né? E uma vai ser aproveitada no governo com o potencial que ela tem. Então, assim, os que ali estão muito bem intencionados. Eu acredito que os que ficaram na oposição tenham aprendido a lição. Os 3 novos que entraram, eu já tive uma boa conversa, disse a eles que ninguém ganha nada sozinho, mas todo mundo perde junto, né? Então eles precisam ter esse olhar da busca por recursos, por novos convênios, pela visitação nas secretarias de Estado e pelas boas práticas da política. Eu acredito que todos estão bem intencionados, pelo menos eu falo dos 7 que foram eleitos com a gente já teve muitas reuniões, inclusive eles estão discutindo entre eles a presidência da Câmara, né, e que cheguem num nome lá que seja de comum acordo entre todos. Eu não vejo problema a Câmara Municipal. Eu acredito que o que nós vamos ter é uma Câmara atuante, porque, como eu disse, eles viram o fracasso que foi da última gestão a Câmara Municipal. Gastaram tempo com briga, né, com impedimento, com confusões, e a população continuou sofrendo com os mesmos problemas. Muito bem. Prefeito, quero agradecer a sua presença e sua participação aqui no Papo na Redação. Obrigado por aceitar o convite e quero que o senhor aproveite para deixar aqui uma mensagem para a população de Pirapora. Queria agradecer mais uma vez essa oportunidade, que para mim é a maior de todas, né, de ser prefeito da cidade que eu nasci, na cidade que eu moro e que eu pretendo viver para o resto da minha vida. Para mim é uma grande missão de vida. Eu, como eu dizia na campanha, não é o dinheiro, não é o poder, nada me atraía a voltar a ser prefeito de Pirapora. E sim a missão, né, e o desejo de fazer uma cidade cada vez melhor, uma cidade onde a nossa população preserve, né, a qualidade na segurança, a qualidade de vida que nós temos, né, e, logicamente, melhore o serviço público na área da saúde, na área da educação, avance na segurança também, na mobilidade urbana, na manutenção da cidade e, principalmente, né, voltar a ser uma cidade turística, não só de fato, mas também de direito, como é agora, né? Uma cidade que ofereça ao seu turista um diferencial na gastronomia, na parte religiosa, nos pontos turísticos que a cidade tem. Então eu me propus a esse papel e eu quero agradecer a você que confiou esse voto. Lógico que a gente governa para todos, mas eu não posso esquecer das pessoas que me deram essa honra de ser o prefeito pela terceira vez, André. Eu falo que, disse para minha mãe que eu seria um prefeito diferente, porque esses 5.600 e... Vamos aqui. 5.675 eleitores me trouxeram essa honra, né, de governar a cidade mais uma vez. Então, vamos trabalhar para todos, mas não se esqueça que você está no meu coração. Muito bem. Obrigado pela presença. E obrigado a você por acompanhar mais um Papo na Redação. Até a próxima.